Fala, galera, o Pod Faixa mais uma vez no ar, né, trazendo o que a gente mais ama, um grande bate-papo, uma grande resenha e buscando pessoas que, além de ajudar o Faixa Preta de Jesus, né, essa cidade de Nova Iguaçu tem que estar sempre agradecendo essas pessoas que têm revolucionado e aonde a gente chegou, né, e comigo hoje, meu amigo, meu irmão, meu camarada, um dos brothers mais interessantes de Nova Iguaçu, chamado Marcelo Borg. Meu irmão, chegou o dia, hein? Chegou, demorou. Demorou. Essa agenda. Mas chegou o dia. Cara, assim, como eu te falei, um prazer, uma honra receber você aqui. Né? Eu, sou suspeito porque eu já estou contigo há 40 anos e aí eu sei mais ou menos, nesses 40 anos, como que esse Marcelo Borg lutou, né, para a evolução de um sistema chamado cultura e se lançou sem estrada, porque não tinha linha amarela, não tinha linha vermelha, só tinha Brasil e a Dutra, e você sempre foi um cara, né, um passo à frente, por isso a gente queria bater esse papo contigo, te agradecer e dizer que obrigada e parabéns, irmão. Ó, falar de trajetória, falar das coisas que eu faço, entendeu? Que já é muitos anos que eu faço, mas eu na verdade, eu vim aqui. Não foi pra falar de mim, cara. Falar de mim, as pessoas conhecem os trabalhos que eu faço, entendeu? Já há muitos anos. Sou um cara ativista na cultura aqui de Nova Iguaçu há muitos anos. E você é um cara que participou e tem propriedade para falar das coisas, porque o nosso encontro e agora um reencontro é uma coisa assim muito bacana, é uma coisa que da história da filme, da livro, entendeu? Porque da série, dá tudo, porque, cara, você acompanhou meu trabalho, entendeu? Eu já estava iniciando, quando eu entrei na TV Manchete, foi em 86. Você já estava Dona Beija, né? Na novela Dona Beija, com a Maitê Proença, que eu trazia a Maitê Proença aqui pra festa de São Jorge. E ela adorava a festa aqui porque dizia que, aqui ninguém pede autógrafo. Aí você falava, entendeu? Mas ninguém sabe que é você que tá aqui. Quem vai achar que é você que tá aqui? Entendeu? E ela adorava tudo. E você é um cara que circulou muito, entendeu? Nas produções que eu fiz. Porque você é um filho do Forró Ferrado. Sou. Filho de coração. De coração. Que chegou, entendeu, no momento com a gente, abraçou, foi ficando, estava num momento muito difícil da sua vida. Muito. Entendeu? E não era fácil não, hein, cara? Não. Olha, eu vou falar aqui, ó, não era fácil não, hein? Esse cara não era fácil. Mas a gente sente quando tem luz. E quando tem luz, cara, a gente abraça. Quando não tem luz... mas se você sempre foi a minha primeira faculdade, foi a família Borg. A primeira faculdade que eu ingressei, que dali foi o portal para me chegar, né? Onde eu tô nesses anos todos, quase 40 anos, mas você, Adriano, Quinho, André, Maninho, Quinzinho, Dona Lisete, foi ali que eu conheci a vida diferente e eu abracei essa oportunidade, então a gente agradece muito por isso, essa gratidão o tempo inteiro, né, cara? Não, cara, olha, e a gente também é muito grato por essa troca, porque a vida é uma troca, entendeu? São experiências que engrandecem tanto um lado quanto o outro, entendeu? Aqueles amigos nossos que não tem como não trazer um lendário Domingão. Um lendário, uma figura que circulava numa bicicleta. Impa. Sabe o que é uma bicicleta de 2 metros de altura? E ele com uma bandeira, e ele andava com aquela desenvoltura. E todos... Ninguém conseguia andar. Não, e ele transitava por todos os locais. Entendeu? Então, aqui em Nova Iguaçu, por mais que eu fiquei 25 anos fora de Nova Iguaçu... Jorge Belmiro, tantas pessoas assim. E o forró, aquela gama de personagens que eu estou escrevendo um livro, entendeu? Sobre o forró e sobre aqueles personagens que transitavam. Icônicos, que são verdadeiros. Meu Deus. Entendeu? Por mais... Eles tinham um momento ali dentro daquele espaço aonde eles conseguiam... se soltar... viver, né, cara? Entendeu?
E lembra, tem uma história que eu sempre conto lá do forró, que aquele pessoal de rua, quando vinha, que eu tinha sempre uma roupa separada, que eu falava, tu vai entrar aqui não, desse jeito não. Aí o cara levava um susto e falei, não, tu vai lá, tu vai tomar banho, tu vai trocar essa roupa. Aí ele entrava, eu dava um churrasquinho, cerveja, e ele curtia. Tu lembra dessa história? Lembro, pô. Eu lembro, você falou uma coisa certa, tinha um coroa, cara, que ele dançava a noite inteira pingando de suor. Eu não sei como ele dançava, ele e uma coroa, tu lembra desse casal? Lembro. Era um casal e eles dançavam. Então, não, assim. E ela deixava ele na exaustão, aí ele ficava caído. E ela dançava depois, ela depois pegava com uma carinha e ia embora. É mesmo, cara, esse casal. Então, assim, a gente tem muita história bacana de personagens, né? Célio Samba Soul. Não, e a gente lidava com uma gama de artistas icônicos. Zeca Pagodinho começando, tu lembra lá? Pô, tu lembra do... Angélica. Tim Maia era Lobão. Lulu Santos. O Lobão Ed Mota. Clementina de Jesus. Clementina. Levei ela pro palco. Levei carregada pau. Aí o Biafra arrumou um problema. E o seu Quinzinho ficou louco com o Biafra. Então, assim, teve muitas histórias bacanas que se imaginar, né, cara? A gente... Não, E aqui, detalhe, você como trabalhava ali, e eu já estava fazendo novela, e estava já morando no Rio, porque eu tinha que morar no Rio. Então, às vezes, tinha algum encontro lá em casa... Entendeu? O seu aniversário. No meu aniversário, que eu falava, gordo, vem cá, vem me dar uma mão aqui. Domingão. Vem me ajudar aqui. Entendeu? No final, cara, esse cara era o centro das atenções. Marco Palmeira batendo papo com ele. Entendeu? Juma Marruá. Entendeu? Juma Marruá, Cristiane Oliveira, entendeu? A própria Maitê Proença. Então, assim, a gente passou por momentos da vida, cara, que é como uma faculdade que eu te falo. Chance zero de a sua vida chegar onde você chegou se não tivesse a família Borg, essa oportunidade que a família Borg me deu, essa ponte, esse viés, esse portal, e vai ficar guardado o resto da minha vida. Por isso, a gente queria muito bater esse papo contigo. A história, eu acho legal uma coisa da história da família, no meu caso, que eu tenho duas vertentes muito fortes, que eu chamo de muito forte. A Borg, que é o italiano, o inventor, que é meu avô, o pai dele inventou a porta pantográfica, que hoje em dia, se você entra no elevador e a porta abre sozinha, ele que inventou isso. Meu Deus. Entendeu? Então, são coisas assim. E já do outro lado, do meu pai, que era do Cine Iguaçu. Joaquim. O Antônio Teixeira, português. Laranja. Laranja. Tinha a fazenda de laranja. E quando houve a praga da laranja em Nova Iguaçu, todo mundo fez dos seus sítios loteamento. Ele não. Ele construiu um dos melhores cinemas do estado. O primeiro era o Odeon. Entendeu? E o segundo era em Nova Iguaçu, chamado Cine Iguaçu, que cabiam 15 mil pessoas. Ali passava Grande Otelo, passava todo, era uma importância, e a gente transitava naquilo natural, sem saber o quanta história que aquilo rolava. Entendeu? E você sempre acompanhando, você sempre ali. Pô, um dos eventos que ninguém pensava nisso aí, e de repente, a Feira dos Esportes Radicais na Rio Sampa. Tu lembra? Que reunia Brachas, Movimento Livre, entendeu? A Pier, a Lamoana. A gente conseguia trazer aquilo tudo, montava uma asa delta no palco, meu Deus, uma pista de skate. O Ney. Então eram coisas assim, e sem a internet ajudando. Sem o celular. Sem celular. Ninguém nunca comprou seguidor. Não tem essa onda de seguidor. Não, cara, e assim, a gente viveu uma fase de crescimento, de conteúdo, sem saber o que era conteúdo. A gente sempre foi buscando algo, né, diferenciado. O jornal Adrenalina News, que eu consegui para você fazer uma coluna. Você que me chamou para eu fazer a coluna. Eu fazia a coluna cultural. Cultural. Eu tenho até hoje. E eu briguei muito. Marcelo, veio, Marcelo. Entendeu? Assim, então, assim, isso tudo, cara, passa pelo momento de Nova Iguaçu. Que Nova Iguaçu hoje precisa ter
né, como eu posso falar, cara, uma biblioteca, um museu, porque vai chegar um primeiro momento da vida que isso tem que ficar registrado com personagens igual a você, igual a muitos, por exemplo, a casa lá da família Bibi Ferreira, né? Sim, poucos sabem, aí, entendeu? Que o Procópio Ferreira, pai da Bibi Ferreira, que era um dos maiores atores antes de Grande Hotel, antes de tudo isso, Procópio Ferreira escolheu Nova Iguaçu para morar. Meu Deus. E a gente circulava nisso do professor Rui Afrani, que tinha um teatro chamado Procópio Ferreira ali dentro. E hoje a gente vê um teatro em Nova Iguaçu indo bem, evoluindo. Então, o teatro cara, Nova Iguaçu Petrobras. Isso era um sonho, Rômulo. um sonho. Pô, não sonhos. Parabéns. Então, esses sonhos, né, que eu via contigo, cara. Tu era porra. Assim, e eu voltei para Nova Iguaçu numa situação em 2010. Quantos anos de Rede Globo, Marcelo? Olha, cara, eu já tenho mais de 15 anos. De tudo, eu comecei em 86. Quantas novelas? Eu passei, foram 26 novelas, uns 30 comerciais, entre eles Banco do Brasil, Brahma, que era Brahma número 1, entendeu? Brahma, Coca-Cola, Coca-Cola Light, o nosso filme ganhou um prêmio em Cannes. Feriado, Diarista, da Angélica. Pô, foi o filme da Angélica. Muita coisa. Eu lembro de muita coisa, porque como a gente gosta muito de tudo, a gente pesquisa muito, né? Então a gente vê lá quantas coisas... Renata Aragão, Didi... Pô, a gente trouxe tudo. A gente trazia isso aqui para Nova Iguaçu de uma forma, sabe, avassaladora. E sem saber o quanto ia... Só sabia que isso fazia bem. E não tinha rede social. Não, a rede social, sabe o que era? Vida. Tu lembra que a rede social era uma Kombi saindo na madrugada, colocando faixas. Colocando faixas. Coloquei muito. Tu colocou muita faixa. Muita faixa. Entendeu? Eu e Adilson. Você e Adilson, falecido Adilson. E era uma festa, não pensa que era um sacrifício total, não. Eles faziam uma bagunça que volta e meia meu pai era chamado a atenção. Pô, essa Kombi passa com esse alto-falante a 1000 por hora. Porque meu pai colocava uma fita para poder anunciar. Mas eles colocavam Paralama do Sucesso e saía com isso a 1000 por hora. Meu Titãs. Deus. Era. Entendeu? Cara, a gente era muito perturbador. Então, assim, essa história toda do Forró Ferrado que eu vivi, né, por muitos anos, que quando fechou parecia um velório, né? A gente ficou mal pra caraca. Ficou órfão. Quase que eu fiquei deprimido pela primeira vez na minha vida. Foi uma coisa assim terrível. E eu até ia pra lá, ficar um pouco lá, sem ter nada, nos sábados. Porque é o que a gente vivia, né, cara? Então aquilo a gente sentiu muito, muito, muito. Eu tive com o Alexandre Frota, né, no evento que a gente fez, fomos andar de skate junto, e lembrei dele lá no Forró Ferrado, entrando por trás para fazer um show para inaugurar aquele palco lá de trás. Sim. E ele começou a deslumbrar, falar, caraca, preciso lembrar disso. Aí eu fui lembrando. O próprio DJ Malboro, ele tocava por sanduíche. Ele falava, não, deixa eu tocar, eu preciso aprender isso aqui. Eu preciso ter uma galera. Entendeu? Deus. Muita coisa interessante, cara, muita coisa interessante. Tu vê, o Brasil Show, Copa 7, o Devaneio, eles amavam. E eles estão, engraçado, você vê como é que a vida é. Eles estão comigo agora no baile da melhor idade. Marcelo. No shopping. No shopping. Entendeu? O shopping foi um divisor de águas e foi uma coisa assim que eu sempre falo da história minha com o Shopping Nova Iguaçu. Eu entrei no Shopping Nova Iguaçu no show de 1 ano do aniversário. Eu trabalhava na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. Era diretor de cultura e fazia eventos na cidade. E me deram um convite e falaram assim, eu não fui convidado. Me deram um convite de alguém para assistir o show, entendeu? Do aniversário de 1 ano lá do shopping. Aí quando eu entrei no shopping, eu vi aquele palco, aquela estrutura, eu falei assim, olhei pra minha mulher e falei assim, caramba, isso aqui em Nova Iguaçu, pô, eu quero trabalhar nesse lugar. Tu vai ver, eu vou trabalhar nesse lugar. O segundo ano,
aniversário de 2 anos do shopping, era eu que estava apresentando, e eu já estava no shopping. Estou há 8 anos no shopping Nova Iguaçu. Você me levou no shopping, é aniversário de quantos anos? Com as crianças. Quem tem aquela foto maneiríssima. Ah, foi. Isso já tem o quê? Foi em. 15? Não, 18. 18? 2018. Que você foi no. Que a gente fez uma ação. Que eu te chamei pra fazer uma ação de Natal. De Natal. Entendeu? Pra poder arrecadar brinquedos, poder. Foi muito maneiro. Mas o shopping é interessante porque a gente que te conhece, a gente vê a mão, né, do Marcelo Borg num lugar que é impressionante, né, cara? Como. Porque o shopping, na verdade, ele é um shopping em Nova Iguaçu, mas ele não é de Nova Iguaçu. Ele é uma empresa, entendeu? Que está no Brasil todo, e ele se instalou aqui. E eu sou uma das figuras que trabalho no shopping, entendeu? De Nova Iguaçu, porque geralmente a maioria não é de Nova Iguaçu que trabalha no shopping. Então essa ligação com a cidade, aproximar, essa coisa muito bacana do shopping, da gente aproximar a cidade ao shopping. Então ali passou Marcha do Autismo, entendeu? Tudo isso estava envolvido. Eu tento sempre buscar o que há de melhor para dentro do shopping para a população de Nova Iguaçu. Não, então, interessante. Ali revolucionou com rock. Não, ninguém no Brasil não levava rock para dentro de shopping. E hoje todos os shoppings fazem rock. Agora nós estamos com o movimento Charme, que é uma loucura. É lindo demais. Depois, olha, eu posso te mandar algumas imagens, que aí você pode, se quiser inserir. O baile da melhor idade. Da melhor idade para dançar. Que a melhor idade para dançar é agora, é a que você vive. Entendeu? Não tem esse negócio. Também lotado. Lotado. 3 mil pessoas no mínimo. E isso. E vem devaneio. Aí eu trouxe devaneio. Não, muito. Aí eu trouxe aeroporto, Copa 7. Nossa. Os couve também. Eu vi o Tchu. Os tributos. Nossa, U2, Elton John, Coldplay, The Police. Ramones. Caraca. Olha, e aquela praça lotada, e sem uma confusão. Não, esquece. Não tem problema. Há 8 anos eu tô lá, nenhum problema em nenhum show. Isso é muito bacana. Não, o Shopping Nova Iguaçu, ele deu pra gente uma oportunidade de você ir para um lugar diferenciado, né? Um lugar que eu até falo pra Simone, cara, às vezes eu tenho uns relapsos que eu tô no Barra Shopping, um negócio de maluco. Ela, poxa, mas assim, às vezes tem um negócio assim, meio Barra Shopping, porque é um shopping diferenciado. E na nossa cidade, cara, num lugar que, com certeza, aquele fundo da pedreira ninguém tem. Nem tem. Aquele visual ali, pelo amor de Deus. Aquilo ali esquece. Aquele ali é assim, a gente sabe que o shopping, mas aquele quintal do shopping, ele é algo marcante que o nego bate foto ali tremendamente toda hora. Mas agora eu vou falar uma coisa aqui. Diferenciado você, cara. Você com o seu trabalho, que eu acompanho, que é ou não é? Não te ligo toda vez, eu falo assim, como é que é isso? Liga. Olha lá, isso é muito sério. Você tá mexendo com vidas, você tá mexendo com esperança. Você é um dos caras que... Você é um dos caras, né, que tem muitos, né, mas é um dos caras que torce, que vibra pelo Faixa Preta de Jesus, pela evolução de uma marca, pela evolução do social, pelo projeto ter chegado num nível assim tão grande. E tu vê, estamos 7 meses sem a sede, mas nós estamos fazendo um monte de coisa legal e aguardando no tempo que isso vai fluir. Mas assim, por isso que a gente tem essas bases. E eu que toda hora ligo pra você e falo, eu vi um galpão! Eu vi um galpão! Você tem que ir lá nesse galpão! Você não quer nada! Você não quer nada! Vai ver o galpão! Mas, cara, assim, Tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Tem o seu tempo. E a gente tá fazendo um monte de coisa legal, né? A gente tá fazendo
coisas diferentes. Esse podcast é uma delas. Fora os passeios, a gente agora fez um contrato com o Cristo Redentor de 12 meses para levar as crianças para o Cristo até... Então, quando você chegar lá, no Cristo, você vai falar com o Padre Omar, que você conhece Marcelo Borges. O Padre Omar teve um acidente, você soube, né? Sim. Quebrou as costelas agora, mas tem orado, rezado. Sim. O Padre Omar, ele é diferenciado. É um cara do bem. Não tem, você falou uma coisa, ele é diferenciado mesmo. Mesmo. Entendeu? Eu faço um show há 15 anos chamado Natal de Castiçais, nas igrejas e catedrais da Baixada, onde a gente arrecada, entendeu? Não dessa... Porque todo Natal você pensa em criança. Você tem essa coisa do brinquedo. Não, a gente... Desde o início a gente pensou nos idosos. Muito forte. Entendeu? Então, o show... Ano passado fez 15 anos desse show, lá na Igreja São Jorge. Qual é o nome da galera? Eu, Fernanda Moraes, Beto Rocha e mais uma equipe. Então a gente faz esse show já há 15 anos. E é muito bacana. Ano passado a gente conseguiu tanta fralda geriátrica. Puxa, Marcelo, que bacana. Tanta comida para poder dar no Natal. Porque o real sentido do Natal qual é? Entendeu? É você estar bem. É você estar linkado com o seu... amor. O amor de Deus, cara. O amor de Deus, Porque o Deus é um só. Só. Deus é um só. É o Deus do bem. É o Deus misericordioso. É o Deus que cuida, é o Deus que abraça, é o Deus que repreende. Entendeu? Que dá chamada. É isso aí. Entendeu? Porque eu falo pra galera, esporro e castigo é um tijolo que vai mudar a tua vida amanhã. Por isso a importância disso. Aí você lembra de eu te dando as broncas? Muito, não, esquece. Pô, muito. Você cara, sabe me dar bronca, o seu Quinzinho, a tua mãe e você... Pô, é assim, era esporro em cima de esporro, mas era aquilo que era pro bem, como eu te falei. Minha primeira faculdade, família Borg, depois veio a família Amaral, depois a família Nardelli, depois a família Almeida, depois a família Marques, depois a... Meu irmão, eu fui sendo, né, a família Távora, eu fui sendo um monte de família que eu fui aprendendo a chegar onde eu cheguei. São 57 anos de idade. Né? Imagina, você passar essa vida toda com um monte perto de pessoas interessantes que você aprende, e você vai vendo a cidade com um viaduto, hoje tem 10, 450 prédios, 2 shopping, um top de linha, um clube de futebol, primeira linha. Olha, o Tinguá. Sabe o que eu tô olhando pra você, o que eu lembrei agora? Eu lembrei de um Natal, que esse cara passou um Natal lá em casa. E você já não falava com a sua mãe já há um tempo, porque não tinha como falar tão rápido. Aí eu falei assim, vamos pegar o telefone aqui, vamos ligar para os Estados Unidos para falar com a tua mãe. Tu lembra disso? Eu me lembro disso, como você chorava falando com a tua mãe, entendeu? E eu falava para você, para, senão você não vai entender nada. Cara, aí você chorava. É muita coisa legal. É muita história. Então, foi um dos primeiros natais, né, que eu conheci o Natal, foi na tua casa. Até me lembro, também botava abacaxi pra gente comer, junto com a comida. Come que isso é bem. Então, assim, são coisas, cara, né, que você vê, o teu prédio, né, é o Tijuca, né? Era um dos 5 que tinha só, numa cidade que não tinha muito prédio. Olha que loucura, cara, aquela época. Pô, era um top de linha, porque era no alto, era um prédio, pô, maneiro, verde. E aí você vê hoje o que aconteceu com Nova Iguaçu. Então, assim, essas histórias, nós estamos aqui, não tem como apagar, né? E a gente passou. O bacana de Nova Iguaçu é o seguinte, ele cresceu muito. Muito. Mas ele tem as suas referências. Ele tem seus pilares. A gente sabe quem é quem. É verdade. Entendeu? Ainda buscar o que é da terra. O que é laranja. O que é raiz. O que é raiz. Isso. Como tem nosso Tinguá, né, cara? É um privilégio ter Tinguá. Não tenha dúvida. 70% da área de Nova Iguaçu é Mata Atlântica. Isso é uma coisa assim importantíssima, seríssima. Poxa, cara, e você ter o pulmão de uma cidade que tem um Tinguá, né? E esse Tinguá, as cachoeiras, as referências, tudo isso ajuda, né, na cidade a evoluir. E era muito interessante quando eu trabalhava
na parte de produção das novelas, eu trazia para as locações para Nova Iguaçu, entendeu? Por exemplo, a Cachoeira da Dona Beija era Itacuruçá. Todo mundo fala, onde essa cachoeira linda? Quantas cachoeiras eu trouxe aqui? Estrada de terra, estrada rural, muita coisa foi filmada aqui em Nova Iguaçu. Muito legal. Isso é muito bacana. Legal, cara. Legal é estar aqui conversando contigo. Abriu portas pra caraca, né? Entendeu? Cara? Cara, a gente tá aqui pra fazer pontes. E a eu não tô aqui. Olha, eu sempre falo isso, eu não tô aqui pra construir muros. Eu tô aqui pra construir pontes. Forte, isso é forte. Entendeu? Então você vê, o Forró Ferrado, né, que era uma casa de show nível internacional. Não tinha. Não tinha. Tanto que o Sérgio Reis, quando veio tocar aqui, ele chegou pro meu pai e falou, a gente precisa abrir uma em São Paulo. E ele falava assim, como é que você fez esse projeto acústico? Porque um som, nada, o projeto... Porque o forró era assim, pra quem não conheceu. Você entrava no forró, era um grande salão que cabiam mais ou menos umas 3, 4 mil pessoas, onde tinha os camarotes, era o primeiro salão. Depois tinha a parte de gastronomia, eu tô falando disso em 82. Gastronomia. Num outro ponto, você tinha... Os balcões de chopp. Era o maior vendedor de chopp do Brasil, da Kaiser. Entendeu? E atrás, onde começou esse movimento Charme, Funk Melody, todo mundo passou por ali, Furacão 2000, tudo passou por ali. É impressionante. Tudo passou. Isso, e a gente visão. E a gente vivenciou tudo isso. Um frigorífico. E o mais legal, você pode puxar, o tempo que o forró teve, não teve uma ocorrência lá dentro de uma morte. Nada. Claro que tinha, aquelas confusões de uma noite. A gente mesmo. Mas nem pensar. A gente mesmo. Meu pai mesmo falava assim, vocês que criam tumulto aqui mais do que os frequentadores. Eu sempre preocupado, por tudo que era na minha conta, cara. Porra, aquela época bom de briga e tudo na minha conta. Então, assim, o Forró Ferrado é uma lenda que a gente... Tá tatuado no nosso espírito. Não, e vai aparecendo pessoas do forró. Eu vou falar de um segurança, entendeu? Um segurança que, de repente, eu descobri que ele era segurança do forró. Guto Old Sound. Guto Old Sound. Rock and roll. Agora, rock and roll. É Rock and roll, uma banda maravilhosa. Caraca, o Guto. Entendeu? Quantas figuras. Não esquece, cara. O teu avô tinha um motorista chamado Batista, tu lembra dele? Cara, que figuraça, meu irmão, aquele motorista Batista, cara. Ele falava o tempo inteiro assim, esporte é vida, esporte é emoção. Eu falei, mas por que tu fala essa porra? Então, assim, a gente foi vivendo uma época que o Adriano me levava para conhecer a Roberta Close, lá em Copacabana, né? O Adriano me levava lá, ele ia fazer lá um curso, então morava a Roberta Close, aí eu parava o trânsito para me ver a Roberta Close saindo num escorte vermelho com e caraca, me apaixonei pela Roberta Close, é novo. Esse cara é maluco. Meu irmão, ele ia num médico, entendeu? Eu não sei se era dentista, não sei o que era, lá no Rio, e o gordo ia junto, o Ricardo. Então a Roberta Close tinha morava num prédio, acho que perto. Ou do lado. E quando ele viu, esse cara ficou louco. Foi muito gozado, cara. Não. Então são histórias maravilhosas de tudo que a gente foi passando, né? Era Hollywood, inauguração da Rio Sampa. E o Marcelo Borg envolvido com isso tudo. Por isso, cara, que a gente queria muito, né, ter esse bate-papo contigo. Dizer obrigado por você ter me estendido a mão lá. Ter me ensinado, ter puxado minha orelha. E essa câmera aqui é tua. Deixa um grande recado aí pra essa galera que vai assistir esse papo maravilhoso. Falar, cara, a única coisa que eu digo é o seguinte, é que eu falava pra ele já há muito tempo. A gente tem que ter um objetivo. Todo mundo tem um sonho. Vai falar, eu não sonho. Não, sonho é assim. Agora você precisa batalhar, porque as coisas não caem assim. Por mais que eu tive oportunidade numa família, eu fui o único que, para viver o meu sonho, eu saí do conforto da cidade, onde tudo acontecia. De mamãe e de papai. E fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. E por várias vezes eu tentei ir embora.
Mas toda vez que eu pegava a minha mala e chegava um ônibus, que ela é ônibus, não tem negócio de Uber, Não. nada disso, né? É. Entendeu? Eu falava assim, se eu voltar já era, não tem como. Então eu recuava. E nisso as coisas... Levou Valtinho, olha só. É, Valtinho. Não esquecemos de Valtinho. Valtinho tava aqui sem trabalhar aqui no negócio. Ele tinha deixado um trabalho. Mais de 30 novelas. É, foi. Pelo amor de Deus, abriu porta para um monte de gente. Foi pra Portugal. Foi. Então, assim, são coisas que a gente não vai esquecer nunca mais, cara. Não, e é muito bacana. E isso eu passei muito pra minha filha. Entendeu? Minha filha, eu sempre falava pra ela... Estuda, objetivo, entendeu? Hoje é uma menina que fala 5 idiomas, entendeu? É executiva na Nike, entendeu? Em Amsterdã. Aí. Entendeu? É isso. E é isso. É isso, é a vida, é oportunidade, que você é um cara, né? Eu sou um filho do forró ferrado. Então a gente conta quantos filhos do forró ferrado se deram bem, né? Então é vida, cara. E o mais legal de tudo, a gente tem que ter honra da onde a gente veio. Eu sempre honrei essa cidade. Sempre. Você sabe disso. Entendeu? Quem passava pela gente sabia que era o povo de Nova Iguaçu, que estava em outro lugar. Nova Iguaçu faz parte da nossa vida de verdade, irmão. Mais uma vez, gratidão, respeito e fé. Isso aí, fé. Tá? E eu torço muito por você. Eu amo teu pai. Entendeu? Ah, então, fala com ele. Siquezinho, eu te amo, Kizinho. Tu sabe disso. Adriano, tamo junto. Beijo, família Borg. Valeu. Todos Borg, né? Beijo.